Se a inovação é um processo que impulsiona o futuro e transforma a realidade, é possível apartar debates desconfortáveis que possam gerar impactos transformadores? O nosso convidado de hoje acredita que não. Por isso, Marcelo Greco, fundador da The Green Hub, a primeira aceleradora de startups de cannabis da América Latina, vem construindo esse campo das possibilidades, mesmo diante de tantas barreiras. Ele trata de como construir ambientes de negócio, como enfrentar essas barreiras, de modo a encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento e a sustentabilidade. Nós vamos entender como a inovação pode gerar impactos para o planeta e o mercado de cannabis nos ensina sobre o futuro que nos aguarda. Afinal de contas, hoje já em 2024, são 55 bilhões de dólares e girando em torno desse mercado. Ouvidos atentos podem mais. Este é o Pod, o podcast do Sebrae Alagoas. Marcelo, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, o podcast do Sebrae Alagoas. Nesse episódio tratando do que foi discutido no Startup Day. Agora, você que veio para tratar de um tema que ainda é muito desafiador, né? Para trazer o potencial, as oportunidades que existem em torno de uma planta como a cannabis, com um conjunto de variedades aí que são cultivadas no mundo inteiro e tem uma longa história na humanidade de usos, de diversos usos, mas ainda muita barreira. Fala um pouquinho desse tema e como ele é uma oportunidade para quem nunca ainda ouviu falar sobre isso, mesmo que não venha a empreender diretamente em torno, né, da cannabis, posso dizer, caramba, o Marcelo trouxe aqui ideias que são interessantes para outras frentes, né? Mas comece falando do potencial, né, e de por que a gente deve ter atenção, uma agência de desenvolvimento como o Sebrae deve encarar essas oportunidades e as barreiras que quem quer empreender nesse setor vem enfrentando. Exato, eu até publiquei no meu LinkedIn que eu achei incrível, né, vocês trazerem esse tópico aqui para o Sebrae, né? É incrível. O Sebrae pode contribuir muito, né, para disseminar essa informação. É um tema extremamente estigmatizado, né? Então é falta de conhecimento, na verdade, né? Então o maior trabalho hoje que a gente tem que fazer é educar, né? Educação. Foi assim que a The Green Hub começou, que é educar através de conhecimento, exatamente de mostrar todo esse potencial, que é enorme. É potencial de bilhões, né? Já é um potencial, já vem nos Estados Unidos, Canadá, Europa, agora com a Alemanha, né, descriminalizando e conseguindo evoluir com a regulamentação. Então o potencial é enorme. Mas tem muitas coisas que a gente fala, né, que não basta só criar produtos, por exemplo. Né? Muita gente me perguntou, até vindo para cá depois da palestra, o que eu faço se a regulamentação pode ou não pode? A gente tem que começar, existem meios de você começar a trabalhar e navegar nesse ecossistema sem que você vá direto para o produto ou para o serviço, alguma coisa. Né? Você tem que criar, eu gosto muito de falar que juntos somos mais fortes, a gente tem que criar um movimento. E o movimento é isso, nós temos ali mais de 10 startups que já estão movimentando de uma certa forma, utilizando, né, de recursos e informação do que pode, né? Tem o que pode e o que não pode, para chegar aonde pode, né? Exatamente. Então, acho que a grande questão agora é a gente sair da bolha, né? Da bolha que a gente tem, né? A gente tem a falsa impressão, principalmente nós que estamos no mercado, que todo mundo sabe. E não. Né? Eu estava falando isso na minha palestra agora. Se você pegar um produto, enfim, que não tenha o efeito psicoativo, o THC, que é a molécula psicoativa, e pegar um produto da cannabis, que é de proteína, seria a semente do cânhamo, por exemplo, que é uma semente proteica que você pode pôr na banana amassada, e colocar isso no mercado, muito provavelmente vai vencer lá, né? Porque o mercado não vai saber trabalhar. Então, assim, a gente tem que ter calma, né? Tem que ter controle do ponto de venda, a gente tem que ir soltando isso aos poucos, educando, gerando desejo, principalmente gerando a demanda para quando a gente colocar no PDV, ele vai ser vendido. Então, eu até falei também, se o Lula acordar de bom humor amanhã, regulamentar e legalizar a cannabis de um dia para o outro, não vai resolver o problema de venda e de desejo, né? Vai resolver um monte de coisa, vai ser simbólico, vai ser um ato político muito interessante, vai movimentar muito o mercado, mas não vai resolver a ponta.
Então, quando a gente fala de um mercado de bilhões, a gente antigamente, há 2, 3 anos atrás, uma ideia de cannabis captava milhões. Hoje, se não houver nota fiscal na rua, se não houver demanda, geração de desejo, pensamento em venda já complica mais o recebimento. Então, um potencial grande, mas que a gente tem que sempre ir devagar, educando, gerando desejo, gerando demanda, criando a cadeia produtiva, para aí sim a gente conseguir tornar a cannabis mainstream. Você falou no The Green Hub, né? E uma das... a principal missão de vocês, você colocou, além de gerar conhecimento, informação sobre isso, e você tem uma quantidade de artigos sobre isso, e no mundo muita gente já produzindo conhecimento sobre essa planta mágica. Eu queria que você voltasse a falar sobre ela daqui a pouco. Mas vocês também estão nessa linha de, e é por isso que a gente está aqui, a gente se interessa, quais são os negócios, né? Como é que se gera valor com isso, né? Para quais espécies, né? De quais espécies você está falando quando coloca uma oportunidade para o Brasil, né? Empreender desses 55 bilhões de dólares que você trouxe como mercado potencial, ou já acontecendo esse ano. Mas você fala também de advocacy, nesse papel da política pública, da articulação junto ao parlamento, da regularização, da revisão de portarias, etc. Fala um pouquinho dessas plantas mágicas, num contexto abreviado, claro, da sua história de uso, e de quais variedades nós estamos falando quando estamos discutindo uma abertura de possibilidade para empreender. Excelente pergunta. Porque, infelizmente, hoje no Brasil está tudo no mesmo balaio, né? Que a portaria 344 da Anvisa está ali, está preso. Desde a semente que eu falei que é 100% proteína, até uma planta com 0,3%, uma flor que 90% do que a gente fala hoje aqui no Brasil é cânhamo industrial, não é nem... não é uma planta com THC, né? Não é a planta da maconha, é a planta do cânhamo. Mas aí, para todo mundo entender como que funciona... É uma planta única. Cannabis é Cannabis sativa L, né? Uma planta única que se quebra em 2 melhoramentos genéticos, né? Em 2 genéticas. O cânhamo industrial e eu vou chamar outra de maconha mesmo para falar. Tudo é cannabis, né? A gente trata de cannabis, mas o cânhamo e a maconha, né? O cânhamo é uma planta que tem melhoramento genético de até 0,3% de THC nas flores, sendo que a planta da maconha tem até 25% THC. THC é o quê? É o composto químico que dá o efeito psicoativo, que foi onde criou o estigma, e onde foi que ficou 80 anos proibido por causa desse composto químico, e aí acabou arrastando tudo para o mesmo balaio. Porque se você olhar as plantas com flores, né? Depois eu explico um pouco mais das plantas, elas são muito similares, tem cheiro, tem cara, se você não conhece é aquilo, eu vou cortar porque é maconha e vai ser proibido. Mas quando a gente fala da planta do cânhamo, isso é importante eu explicar para ter um entendimento, você tem 3 tipos de planta, 3 tipos de genética. A planta menor que dá semente, né? As sementinhas mesmo são sementes tipo chia, linhaça, né? Que eu falei que são proteicas, dá para fazer farináceos, pães. Eu tomei leite, né? Você tem esse o Hemp Hearts, maravilhoso, né? Hiperproteico, vai ser... Poxa, uma alimentação assim maravilhosa, que é uma genética. Você tem a segunda genética, que é a da flor. A da flor é onde você extrai os canabinoides, né? E você tem a flor da cannabis, que também pode ser fumada, e você pode extrair canabinoides dela, mas geralmente se extrai canabinoides da planta do cânhamo com flor, né? A terceira planta, que são as plantas... Essa é uma planta média. Uma planta alta, que pode chegar a 4 metros de altura, e aí não tem quase folha, flor, semente, nada, que é da fibra, exatamente pelo comprimento dela, para você já cortar numa largura de tecido, que aí são, né, a fibra é utilizada para uma série de coisas, mas principalmente para cordas e vestuário. Então imagina, olha o potencial aqui do cânhamo, né? E todo 90% do CBD... Planta de círculo curto, que produz uma fibra de um altíssimo valor. Planta de círculo curto, de 120 dias mais ou menos, né? Tem uma fibra valiosa dela. Fibra valiosa, uma proteína valiosa, e os canabinoides, que tem mais de 140 canabinoides, muito mais, né? Mas os principais, aí vamos falar, mais de 100 canabinoides que já são feitos alguma coisa deles. Então, um mercado já maravilhoso. E aí você tem, óbvio, assim, eu nunca gosto de deixar... É legal separar para as pessoas entenderem, mas não é. O THC trata inúmeras doenças também.
já existem medicamentos. A flor também, fumada, para oncologia, por exemplo, é muito boa. Eu não gosto de vilanizar nada. Eu acho que todo, né, precisa de regulamentação, precisa de informação, educação. Esse é um outro debate que é paralelo a esse que você traz, né, que você falou em 25 mil possibilidades. Essa é a fronteira que a gente não está tratando imediatamente aqui, né, de descriminalizar e tal, ainda que os países avançaram e demonstraram que a violência é reduzida, em que as pessoas se beneficiam por ter uma legalização desse mercado, mas não é o que a gente está tratando aqui, nem o que você trouxe na sua palestra. Você trouxe, olha, tem 25 mil possibilidades em torno dessa planta. Exato, e infelizmente, né, o retrocesso, a guerra às drogas, né, que não leva a nada, mas não sei se o Brasil gosta de ficar preso a essas coisas. Vamos ver se o STF consegue, né, o judicial acaba ajudando muito, né, tem muito HC, né, o habeas corpus para cultivo. Você falava do caso, quer dizer, das mães, né? Conta um pouco como é que isso finalmente consegue no Brasil a partir de 2015, isso passa a ser possível, né? Não, total. As mães, né, que a gente fala, as mães abrem a porta do céu, né? E foi literalmente isso que fez. A gente não estaria onde está hoje se essas mães corajosas não tivessem colocado. E quem puder aqui, vai ilegal no YouTube, ilegal cannabis, a história exatamente conta que as mães, né, em consultórios, assim, uma trazia para outra, experimenta para o seu filho diminuir as convulsões de 80 para 0 ou para 2, né, no máximo, estabilidade, a hora que ia importar, falta de conhecimento, ficava preso na alfândega, não chegava e foi essa batalha. Então, para ter uma ideia, em 2015 era a RDC 17/15, que virou 335, que virou 660. Então hoje já é um mercado, pode chegar a R$1 bilhão até o ano que vem de importação de CBD, já está em farmácias graças ao trabalho dessas mães. Então olha como é movimento, né? O movimento das mães, né? E se nós não criarmos as condições, o ambiente de negócio, políticas públicas que possam ampliar a percepção pública, como você falou, exato, a gente vai terminar gerando déficit na balança comercial, porque isso vai ser produzido fora, a gente vai ter uma condição legal de consumir aqui, né, esses produtos, medicamentos, cosméticos, alimentos, etc. Né? Para a gente fechar, fazendo um paralelo, o Brasil é um país mega diverso, essa é uma espécie que tem cultivo em outros países e tal. A gente é uma potência do agro, né? Você tem algumas também questões sobre a gente começar de imediato a ter cultivo no Brasil. Não faria sentido ter uma monocultura de cannabis no Brasil, por uma série de razões ligadas também ao que você colocou de ESG, de umas questões de sustentabilidade. Mas olhando para o desafio que vocês do Green Hub vêm enfrentando, o que vocês já têm no portfólio de startups, né? E sendo aqui o Startup Day, exemplifica aí 2 ou 3 casos do teu portfólio de startups, né, que você está acelerando, ser uma aceleradora, né, de negócios nesse sentido, só para exemplificar aqui para os nossos ouvintes ou quem está nos assistindo, o quanto isso pode ser um negócio de milhões. Boa, muito bom. Bom, eu vou falar das ventures. Quando a gente fala de venture builder, é quando a gente tem cria a nossa própria startup dentro de casa. Nós temos 3, né? Um instituto, uma que está ligada ao cannabis com psicodélicos e uma que facilita, né, a prescrição médica, porque é muito difícil, né? Não é fácil para o médico hoje prescrever por uma série de motivos, né? Ela é uma planta muito único, né? Um tratamento muito ligado à medicina integrativa, tem alimento, tem uma série de coisas para dar o resultado mesmo, né? Dar resultado, mas com esse foco médico tem que entender. Eu falo que é a medicina do futuro, é muito leitura de dados, né? Então a gente tem essas 3 ventures que a gente investe muito para resolver essas dores. E no nosso portfólio, é que depende muito do momento, né? Mas por exemplo, vou dar um exemplo do que a gente está falando, as pessoas vão vir daqui para frente falar muito em terpenos. Os terpenos estão dentro, está na laranja, está no limão, está em diversas frutas, enfim, legumes, né? Mas na cannabis ela está muito ativa lá na cannabis, por causa do cheiro, e ela pode ajudar no lado medicinal, no lado de wellness. Uma estratégia que está sendo muito usada agora, e terpeno não é proibido, porque você pode usar um terpeno e fazer, né? Existem empresas que já fazem a mistura e chegam muito perto do gosto e do cheiro de produtos à base de cannabis, que é uma oportunidade para startups começarem a desenvolver produtos legalmente.
Por exemplo, a Chocorremp, que tem um bombom com gosto de cannabis, mas que não tem cannabis. Né? Então, você já começa a criar, poxa, já tem bombom, e já começa a conseguir fazer uma educação sensorial e de experiência, né? Para sair da bolha, que é um caso. Então, esse é um caso que vai acontecer muito, vai ter cosmético assim. Então, você vai trabalhando o conceito cannabis, sem ter que necessariamente infundir de cannabis, mas você já vai falando, que interessante, que mercado lindo, e você vai educando. Então, eu acho muito legal e incentivo muito esses movimentos de infusão. Então, a gente tem 2, 3 startups que trabalham, uma de cosmético, uma de alimento, né, e uma biotech, que é a Damar, que conhece, né, como fazer extração e ir por esse caminho também, tanto na cannabis quanto para terpenos também. A Adua é uma que me agrada muito, que está dentro da Universidade de Viçosa. Aí você falou de cultivo, já está cultivando cannabis dentro da Universidade de Viçosa e está fazendo o quê? Preparando o nosso país, como você falou, que, por exemplo, quanto tempo a gente demorou para cultivar soja aqui? Hoje nós somos o maior, né? Demorou 15, 20 anos, depois de que só que hoje nós somos líderes. E aí a gente tem tempo, então a gente vai trabalhando com melhoramento genético, estudando o nosso clima, ciclo, quantas safras, se dá para fazer uma integração, se a gente para fazer uma cobertura verde, estudando as sementes. E um melhoramento genético geralmente demora até 5 anos para sair, mais ou menos, né? Então eu acho que a gente está bem nesse sentido, porque vai dar tempo de a gente gerar demanda. Porque assim, que agricultor que vai querer cultivar, a não ser que seja uma experiência, uma universidade hoje, e vai deixar de plantar, né, milho, por exemplo, soja, para colocar o cannabis, se não for como teste, sendo que não existe uma demanda de mercado ainda. Então eu falo muito, vamos criar essa demanda, vamos ser inteligente, liberando a semente, a proteína, separando, né, criando outras portarias para a gente já começar a gerar demanda, né? A gente vai gerando demanda com importação num primeiro momento, né, de forma inteligente, para a gente avançar depois e ser um dos maiores cultivadores da planta, né? Muito bom. Nós tivemos aqui com o Marcelo Greco, aquele que é especialista e mentor, especialista no mercado de cannabis, é sócio fundador, né, da Green Hub, a principal plataforma de inovação e impacto aí no setor de cannabis no Brasil. Marcelo, você tinha me contado ali nos bastidores uma questão muito interessante. E se essas moléculas mágicas não tivessem dentro dessa planta, né? Você conta que as mães disseram a coisa do abacaxi. Conta aí essa, só para a gente fechar. Isso está no documentário que eu falei do ilegal, né? A mãe fala assim, eu sou obrigado a comprar maconha porque o que eu preciso, o que meu filho precisa está na maconha. Se tivesse no abacaxi, eu comprava abacaxi. Se tivesse no alface, eu comprava alface, né? Então, assim, uma planta, né? Por que ela é? A gente não entende, né? Mas, enfim, as coisas são assim, a gente tem que batalhar, a gente tem que tirar o estigma, a gente tem que educar, a gente tem que insistir. Aquilo que eu falei, né, em 2016, como que eu ia imaginar de colocar o meu perfil do LinkedIn, que eu trabalhava com canal? Eu falei, e se não der certo esse negócio e eu ter que procurar emprego de novo depois, né? Então, eu acho que essa coragem de desbravar das mães, né, de empreendedores, que a gente, né, meus sócios, que nós fizemos uma equipe multidisciplinar de 5 para começar a colocar a cara, pegar o facão e começar a abrir essa selva mesmo, né? É isso que precisa de pessoas corajosas, empreendedores corajosos, que vão conseguir educar, né, e que vão conseguir mostrar que não é porque não está no abacaxi, não está na alface, que não é bom, né, e conseguir tirar esse estigma para a gente criar um mercado maravilhoso que vai ajudar o planeta, a saúde, né? A gente vai conseguir resolver uma série de problemas e ajudar o nosso país também, que é o mais importante, né? Muito bom, muito bom. E literalmente, quer dizer, quando tudo é mato, é sempre muito mais difícil, né? Você imagina num mato como esse, né? Obrigado aí pela... Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês.